Boa noite, pessoal. É uma alegria para nós estarmos aqui novamente. Nós temos essa oportunidade de estarmos com os irmãos aí 3 vezes. E a gente vai se alegrando, porque a gente vai vendo os irmãos saindo de casa e tomando coragem. A gente precisa seguir a vida adiante. E uma das coisas mais importantes é a gente poder cultuar e fortalecer a nossa fé. Que bom que você está aqui, que bom que você vem participar do culto, que bom que você está com a gente, que bom que você também, que está na sua casa, também está prestando atenção, colocando sua atenção, buscando a Deus. Isso é muito importante, isso é fundamental para as nossas vidas. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Miqueias, capítulo 6, verso 8. E nós queremos falar nessa noite sobre um assunto muito premente, muito importante, que diz respeito às nossas vidas e diz respeito a nós respondermos a essa questão à luz do Evangelho. Nós queremos falar sobre racismo. Vocês sabem que anos na igreja, 35 anos na igreja, eu nunca ouvi nenhuma pregação a respeito do pecado de racismo. Eu já ouvi falar sobre o pecado da inveja, eu já ouvi falar sobre o pecado sexual, sobre o pecado da ganância, mas eu nunca ouvi falar do pecado do racismo. E o racismo é uma realidade brasileira. Muitas vezes aqui no Brasil é mais escondida, é mais sutil, mas igualmente perversa. E algumas coisas que vêm acontecendo nos últimos tempos nos fazem sentir que é necessário que nós falemos sobre essas coisas dentro da igreja. Para, primeiro, enxergarmos o que acontece à luz da palavra de Deus. E segundo, gerar em nós uma atitude diferente no mundo. A gente está sempre falando que o culto é treino, o jogo é na vida. Então, no culto nós treinamos as percepções, a cosmovisão, o entendimento, o ensinamento, absorvemos que nós precisamos exalar, que nós precisamos vivenciar em todas as dimensões. E isso diz respeito a todas as realidades da vida. O Evangelho toca cada realidade da nossa vida. E uma das realidades que nós vivenciamos, um dos pecados tão comuns no nosso Brasil é o racismo. E nós às vezes achamos que isso não diz respeito ao Evangelho, é uma questão social, mas as questões sociais também pertencem ao domínio de Jesus, também pertencem aos interesses de Jesus, também querem ser tocadas pelo Evangelho. Jesus também quer falar essas grandes realidades que nós não podemos fugir. Elas estão muito claras dentro das Escrituras. E eu quero ler o texto, não é esse texto aqui, tá? Segura aqui, tá? Eu quero ler então o texto de Miqueias capítulo 6, verso 8, os profetas menores. A gente não lê muito Miqueias, mas ele tem um texto precioso. Miqueias 6:8 diz assim: Ó povo, é uma palavra, não é para indivíduos, é uma palavra coletiva. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você. 3 coisas: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Essas 3 atitudes que Deus demanda são atitudes autocomplementares e que têm a ver com o nosso assunto dessa noite que nós queremos abordar. Tá? Nós estamos numa cidade, Pelotas, é uma cidade que enriqueceu, se estabeleceu a partir da escravidão.
Nós temos aí muitas ruas com barões, né? Barão de Butuí, Barão de Santa Tecla, e estamos numa rua de barão, Barão de Jaral. Não sei nem se esse barão existia aqui em Pelotas, mas nós tivemos muitos barões, tanto é que nós temos um museu da baronesa. E no Museu da Baronesa e nas casas que circundam a Praça Coronel Pedro Osório, quando nós entramos, não sei quantos aqui entraram já naqueles casarões. Quem já entrou naqueles casarões? Quem já visitou o local onde ficavam os escravos? É que entrou. É uma sensação, não sei se você tem uma sensibilidade, quando você entra naquele local, você sente um impacto espiritual, porque ficam, né, aquilo ali, aquelas cargas espirituais, elas ficam ali, naquele lugar. Então você entra, você sente o impacto. E Pelotas enriqueceu. Pelotas foi uma das cidades mais ricas que haviam aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Um polo exportador de charque, um lugar onde circulavam muitas riquezas, mas essas riquezas predominantemente foram estabelecidas através do trabalho escravo. O trabalho que os negros realizaram. E isso ficou tão forte na nossa cidade, vejam só o que aconteceu. Isso ficou tão forte, tão impregnado na nossa cidade, que até hoje, por exemplo, nós lutamos com uma coisa aqui em Pelotas. Mesmo que circule muito dinheiro, Pelotas paga muito mal para os seus trabalhadores. Tem muitas pessoas que saem de Pelotas para outros lugares, porque aqui se paga mal, e eles vão em outros lugares e ganham 3 vezes mais. Em outros estados se paga muito melhor a mesma profissão, que ganha aqui 5 mil, que aqui ganha R$1.000, 1.000 e pouco, em outros lugares vai para R$5.000. Muitas pessoas iam para Caxias buscando uma melhor vida do que em Pelotas, porque Pelotas tem o costume de pagar pouco. Pelotas carrega, isso eu vi pela vida da minha filha, e por conversar com as pessoas da igreja e conversar com tantas pessoas, porque isso é um assunto que me interessa. Então, Pelotas tem essa cultura. E essa cultura, ela não vem por acaso. Ela acontece porque nós tivemos uma história atrás de exploração do trabalho escravo. E essa mentalidade, apesar de ter sido desfeita a escravidão, ainda permanece dentro do inconsciente coletivo do nosso povo. E vejam só o que acontece na escravidão. Porque a partir do momento em que os negros foram libertos, o que acontece? Vêm os italianos e os alemães. E aqui nós temos colônias italianas e alemãs. Quando os italianos e os alemães vêm para substituir, fazer o trabalho que os negros faziam, o que acontece? Eles não vêm como escravos. E o que o governo brasileiro faz? O governo dá terras aos italianos e dá terra aos alemães. E os negros que são libertos, entre aspas, eles não recebem absolutamente nada. Eles ficam com uma mão na frente, outra atrás. Vocês que lutem. Por isso, desde aquele tempo da libertação, os negros tiveram que ficar na margem da vida, na margem da sociedade. E isso, gente, presta bem atenção, isso não é uma questão política, que eu estou colocando de partidos políticos, é uma questão de justiça. E a Bíblia nos diz bem claro aqui, o texto nos diz que nós precisamos praticar a justiça. Quer dizer, a fé, ela tem uma dimensão privada, mas tem uma dimensão pública. E o racismo é uma realidade que está embutida, que está escondida, que foi perpetuada. Hoje há uma luta. Hoje existem cotas nas universidades que eu acho muito importante. Hoje existem alguns lugares pleiteados, mas ainda subsiste dentro da alma das pessoas, porque a gente ouve isso, esse racismo residual e sistêmico que perpetua algumas injustiças. E isso tem a ver com o Evangelho. O Evangelho não é só paz para a alma, o Evangelho também é busca e luta e prática de justiça. E alguns nomes aqui a gente teve, vamos colocar ali as figuras, algumas figuras aqui sofreram
um pouco desse racismo residual e sistêmico nesses últimos tempos, que nos trazem a importância de como cristãos nós respondemos diante dessas realidades. Nós temos aqui o Miguel Otávio. Vocês conhecem essas histórias? Ouviram essas histórias? Miguel Otávio, filho de uma empregada doméstica. A patroa pede para a empregada sair com seus cachorros. Ela sai com seus cachorros, mas teve que levar, como muitas empregadas domésticas, teve que levar o seu filho junto. E ela pede para a patroa: pode ficar com o meu filho para mim poder levar os cachorros? Não, pode deixar ele aí. Ela desce com os cachorros e a patroa fica com o seu filho de 5 aninhos. 5 aninhos. E o filho começa naturalmente, como acontece com criança: eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. E o que faz essa patroa? Ela abre a porta do seu apartamento luxuoso, ela vai até o elevador e abre o elevador e coloca essa criança de 5 anos lá no elevador e coloca ela para descer, para ir atrás da sua mãe. A criança desce no 9º andar, não sei por que cargas d'água, abre o elevador, imagina uma criança que não tem noção, sai no 9º andar, lá no 9º andar ela olha pela janela e vê sua mãe. E ali começa a gritar pela sua mãe e pula pela janela. 35 metros. E naquele lugar, Pernambuco, ela morre. Total descuido, total descaso. E aí temos todo esse movimento, vidas negras importam, e nós precisamos fazer uma reflexão, como igreja, sobre essa questão social tão importante. E aí depois nós temos, algum tempo atrás, acho que 2 semanas atrás, esse menino, João Pedro, ele é morto por policiais na favela, dentro da sua casa, de mãos limpas. De mãos limpas. Por quê? Porque é um racismo residual no Brasil que considera que o negro, numa favela, deve ser bandido. E ele morre assassinado pelos policiais. E depois nós temos lá em cima George Floyd, que foi um dos principais, porque o que acontece nos Estados Unidos muitas vezes tem mais impacto do que o que acontece aqui. Mas as injustiças são as mesmas. Ele é preso, algemado, jogado no chão, ele está algemado. É filmado isso. Ali naquele lugar, o policial coloca o seu joelho em cima do seu pescoço. Ele já estava completamente dominado. E ele pede para que tire o joelho do pescoço dele. E as últimas palavras que ele diz é: eu não consigo respirar. E ele morre asfixiado. Um tratamento completamente diferente se dá para o negro nos Estados Unidos do que se dá para o branco. Isso se chama racismo. E isso importa muito para nós. A gente tem tanto isso dentro de nós que quando a gente vai falar sobre ética, ou quando alguém comete algum erro, nós dizemos coisa de negrão. Quantos já ouviram essa expressão? Já fez coisa de negrão. Às vezes o próprio negro faz o seu auto-bullying. Não deveria, mas faz. Isso se chama racismo. Pode parecer engraçado, mas de certa forma o branco pode errar muitas vezes e parece que é normal, mas o negro não pode errar nunca. Está embutido. Eu ouvi a história de um menino numa igreja que ele queria muito ser Jesus. Aí um dia foram fazer uma peça. E aí nessa peça porque ninguém queria fazer Jesus, mas ele tinha o sonho de fazer Jesus. E ele era negro. Aí começaram a fazer, aí é toda, até me lembrando do Richard, quando fez Jesus aqui, né? O Richard é negro, pardo, né? Vamos considerar negro, né? Ele fez Jesus, né? Foi Jesus que ele fez, né? Agora estou me lembrando, me veio à mente o Richard fazendo. Mas esse menino queria fazer Jesus. Eu ouvi essa história. E aí a professora disse assim: bom, agora vamos ver quem é que quer fazer Jesus. E disse: eu quero, professora. E ela se fez que não ouviu. E continuou para ver se algum dos meninos queria, mas nenhum se ofereceu. E ela disse: eu quero, por que eu não posso ser, professor?
Não pode ser. E, na verdade, é bem provável que Jesus tivesse pele escura. Não fosse negro, mas tivesse pele escura. Não deixou. Aí botou o menino de anjo. Anjo, não foi Jesus, foi anjo. Porque ele era negro. E aí, quando ele entra na igreja vestido de anjo, uma outra criança, adolescente, quando ele passa vestido de anjo, diz assim: olha ali um anjo do mal. O que é isso? Isso é o racismo que está embutido dentro da nossa vida. Quando você olha o cabelo do negro e diz e fala sobre o negro, qual o cabelo que ele tem? É cabelo ruim. Por que o cabelo do negro é cabelo ruim? É simplesmente cabelo de negro. Não deveria ser chamado de cabelo ruim, porque cada um tem um tipo de cabelo. Quem tem cabelo liso, por exemplo, tem muita dificuldade de fazer ficar alguma coisa no cabelo liso. Escorre tudo, cai tudo, né? Então, não existe isso, mas está ali presente nas expressões. Pessoas, muitas vezes, vejam só, e às vezes até uma pessoa negra entende como uma ofensa que chame ela de negro. Palavra negra. Eu aqui sempre me dirigi assim: fulano de tal que é negro, porque negro não é ofensa. E a gente utiliza a palavra moreninho. Sabe? Isso é uma coisa meio ali disfarçada. Moreninho. Por que moreninho? É negro. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Mas está ali, está presente de uma forma perversa, perpetrando injustiças na nossa sociedade. E nós, como cristãos, precisamos ter postura. Nós, como cristãos, temos que ter visão. Nós, como cristãos, não podemos nos alienar de um pecado tão presente dentro da sociedade. Precisamos ter uma visão bem fundada na palavra de Deus, para que a gente possa vivenciar uma outra realidade nas nossas relações e nas nossas atitudes. Tá? E o que a palavra de Deus começa nos dizendo? A palavra de Deus nos diz o seguinte: que Deus nos chamou para 3 atitudes fundamentais. O povo, o seu povo, 3 atitudes fundamentais. A primeira delas, praticar a justiça. E prática de justiça não é só colocar na internet: Black Lives Matter, vidas negras importam, hashtag vidas negras importam. É muito mais. Praticar a justiça é para além das redes sociais. Praticar a justiça significa dia a dia vivermos e andarmos de uma forma diferente. Darmos a cada um aquilo que lhe é devido. Justiça é isso, é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Respeito, consideração, tratamento justo. A palavra de Deus diz o seguinte, vamos para trás, vamos mais para trás, aí. A palavra de Deus, primeira página da Bíblia, diz o seguinte: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Ser humano. Cada ser humano existente nessa terra, branco, negro, azul, amarelo, foi feito à imagem de Deus. Cada vez que nós tocamos e que nós fazemos qualquer coisa para qualquer ser humano, nós estamos fazendo para Deus. Quando nós atacamos e desprezamos um ser humano pela condição da sua pele, nós estamos atacando ao próprio Deus, porque cada ser humano criado na face dessa terra é uma criação de Deus, imagem e semelhança de Deus. Não há exceção. Não há desculpa para desumanizações. Não há outra base para a dignidade e para a justiça. A justiça e a dignidade não tem a ver com dinheiro, com conta bancária, não tem a ver com posição na sociedade, não tem a ver com nacionalidade. A dignidade tem a ver com um fato teológico,
um fato bíblico, divino, que cada um de nós que está aqui foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Cristo morreu por cada um de nós, sem exceção. Eis nossa dignidade. Por isso, Cristo nos chama a praticar justiça. Porque a criação é total, todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus, e Cristo morreu por esse mundo que Deus criou. Então nós somos chamados à prática da justiça. Porque quando estávamos no Éden, nos rebelamos contra Deus, toda a raça humana. E quando nos rebelamos contra Deus, o que aconteceu? Quando nos separamos de Deus, quando entramos em briga com Deus, entramos em briga uns com os outros. Então, o racismo é dos motivos, mas os seres humanos vivem brigando uns com os outros, vivem matando uns aos outros, vivem se considerando uns superiores aos outros por diversas razões, porque se separaram em primeiro lugar de Deus. E o racismo é consequência da queda. Mas Deus chama um povo para praticar justiça, para ser vanguardista, para ser aqueles que vão adiante, aqueles que tomam a frente para praticar a justiça nesse mundo cheio de desigualdades, em especial, nesse caso, o racismo. Não adianta a gente ficar só se preocupando. O crente, o evangélico, ele, na época que eu me converti, se preocupava o seguinte: cristão não pode beber, cristão não pode ir no cinema e não pode dançar. Hoje, cristão não pode se tatuar e essas bobagens todas, essas coisinhas pequenininhas aí, né? Essas questões pequenininhas. Aí ficam perguntando essas coisas na internet. Agora a gente se desconecta, infelizmente, dessas grandes questões que deveríamos nos ocupar e deveríamos tomar posição. Prática da justiça. Bom, o que implica a prática da justiça? O que significa para nós praticar justiça? Em primeiro lugar, como falamos, mudar a nossa linguagem. Primeira coisa, esse auto-bullying, essas piadinhas de mau gosto, esse jeito de operar, nós temos que parar. Isso reforça dentro de nós um sentido de superioridade que não existe. Isso reforça uma mentira dentro de nós. É a primeira coisa. Coisa de negrão, vamos abolir isso aí da nossa boca. Cabelo ruim, tira isso da boca. Isso não é a realidade. E tantas outras coisas. Segunda coisa que nós precisamos fazer para praticar justiça. Nós precisamos tomar posição quando nós vemos uma injustiça diante dos nossos olhos. Às vezes acontece com alguém diante dos nossos olhos a injustiça e nós não falamos porque não é conosco. Não é comigo, é com o meu vizinho. Não é comigo, é com a minha vizinhança. Não é comigo, é o pessoal lá do outro bairro. Sabe o que acontece? Não falamos nada. O dia que fazem injustiça contra nós, ninguém toma posição. Ninguém fala por nós. Eu já vivenciei isso. Coisa terrível a gente ser injustiçado sozinho. Coisa terrível a gente falar alguma coisa e não ter ninguém para gritar junto com a gente e dizer: não, isso está errado. O cristão chamado por Jesus é um cristão que não se ocupa só de ficar orando dentro de casa, mas também é um cristão que está ocupado de clamar contra a injustiça. Não, isso aqui está errado. Isso que tu está fazendo é uma injustiça, mesmo sob pena de sofrer prejuízo. Temos que tomar posição, porque Cristo nos chamou para isso. Isso é carregar a marca de Cristo na sua vida. Então, praticar justiça significa tomar posição quanto à injustiça. Terceira coisa, nós precisamos aprender a dar oportunidade para aqueles que precisam de oportunidade. Muitas vezes, uma pessoa, o negro, ou podemos ampliar ainda, mas aqui estamos falando de racismo. Nós precisamos abrir oportunidade. E você, meu irmão, que muitas vezes tem poder, você que pode ajudar pessoas, você que pode abrir portas para outras pessoas. Tem um lugar aqui, eu acho que é o Detran, lá do final da Marcílio Dias.
A vez que eu fui lá, me chamou a atenção. O dono, né, o líder, o gerente, eu não sei como é que é, o que tem a concessão ali, é um negro. E eu vi que naquele lugar tinham muitos negros trabalhando. Me chamou a atenção. Não deveria me chamar a atenção. Mas vejam só como a gente é racista. Porque se a gente chega num lugar e todo mundo é branco, ninguém não chama a atenção de ninguém. Agora, se nós chegamos num lugar e todos são negros, chama a atenção. Por quê? Mas eu achei interessante, porque ele deu lugar para os seus irmãos negros. Porque o fato é que as pessoas dão lugar e privilégio para os brancos em detrimento dos negros nessa sociedade. Então, a gente se acostumou nas novelas? Não é nas novelas. Você viu algum galã negro? Lembra de um galã negro na novela? Poucos galãs negros, né? A maioria eram brancos. Está mudando um pouquinho? Está mudando um pouquinho, mas as pessoas acham estranho ainda, porque está ali dentro, está escondido, mas está presente. As pessoas têm uma desconfiança. Então, é preciso abrir oportunidades. Nós que temos alguma coisa, precisamos abrir oportunidades para as pessoas. Quarto, praticar justiça, encorajar os nossos irmãos quando são desprezados pelos outros. Precisamos ficar do lado deles. Nós não podemos permitir que os nossos irmãos, e nem você, meu irmão que é negro, permitir que eles se achem menos pelas palavras que são ditas e pela maneira como eles são tratados. Cristão precisa encorajar e mostrar que a nossa dignidade, ela é muito grande, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todos. E nós precisamos reforçar isso, porque quando eu me lembro que uma vez, quando quando eu estava por namorar uma menina, antes de conhecer a Cláudia, o pai dela era alemão. E ele proibiu ela de namorar comigo. Eu não namorei, afinal, porque eu era brasileiro. Ele não queria que a filha dele casasse com um brasileiro. Quando se ouve isso, é pior do que a pessoa dizer assim, eu não quero que case porque eu não te conheço. Ah, beleza. Mas quando você ouve uma coisa dessa, eu não quero que case contigo porque tu é brasileiro, te dá um sentimento assim parece que tu é um lixo. Eu sou brasileiro, então quer dizer que eu sou uma pessoa inferior, menor, sem importância. Então, nesse momento para mim foi fundamental a minha fé. Foi fundamental meu relacionamento com Deus, porque foi Ele que me segurou de que eu não me sentisse um lixo. Então, por isso a gente precisa encorajar, que às vezes o próprio negro absorve o racismo e acredita naquilo que lhe dizem. E nós, como irmãos, precisamos ter essa atitude, essa visão, essa maneira de ser no mundo. E não só com os nossos irmãos, como com os nossos colegas que estão lá fora. Precisamos ter uma atitude. Nós não podemos fortalecer essas cadeias diabólicas dentro da sociedade. Nós não podemos ser cúmplices no nosso jeito de agir. Uma outra forma que nós podemos praticar justiça é nós não explorarmos a nossa posição de privilégio. Muitos de nós empregamos outras pessoas. Algumas pessoas empregam ou estamos em algum ponto de empregarmos outras pessoas. E como eu disse, Pelotas tem muito ainda da mentalidade. Pelotas não paga bem. Aí você está na posição de privilégio, você vai pagar, alguém está precisando. E daqui a pouco essa pessoa que está precisando chega para você e está disposto a fazer um serviço por um preço absurdamente baixo. Mas eu faço por esse valor. E nós aceitamos aquilo de uma forma tão tácita, tão normal,
que nos tornamos parte de um sistema que explora a miséria das outras pessoas. Nós criticamos lá em cima. Quantos aqui gostam de ganhar bem? Quem gosta de ganhar bem, gente? Eu gosto de ganhar bem. Você gosta de ganhar bem? Ou você gosta de miséria? Quem é que gosta de miséria aí? Ninguém gosta de miséria. Se nós temos o entendimento disso, quando nós estamos na posição de pagar outras pessoas, nós temos que pagar conforme nós gostaríamos também de receber. Quanto isso aqui vale? Quanto isso vale? Isso é senso de justiça. Ah, pastor, mas isso aí... Pois é, tem muitas pessoas que são prósperas pagando bem, sabia? Sabia que tem empresários que pagam bem e que são prósperos? Você sabia que existe? É possível ser um empresário próspero e pagar bem. E essa é a mentalidade que tem que mudar. Quando nós estamos em cima, na posição de privilégio, nós temos que valorizar quem está precisando lá abaixo, como nós um dia precisamos ou como um dia precisaremos. Porque a pior coisa que tem é nós criticarmos o opressor porque invejamos o opressor, porque queremos fazer o mesmo que ele. Criticamos aquela pessoa, mas nós quando chegamos naquela posição, nós... E isso é perpetuar. E Deus nos chama a praticar a justiça. Você já imaginou? Você tem ideia de quanto dinheiro gira no mundo? Como tem dinheiro girando nesse mundo? Como tem riquezas acumuladas? E como prospera um país quanto mais gira o dinheiro? Sabe uma das melhores maneiras de você aquecer a economia? Sabe? É você pagando bem o trabalhador. É uma das melhores maneiras. Porque o trabalhador bem pago vai gastar. Vai fazer girar. Agora, quando você guarda dinheiro, o que acontece? A economia esfria. As pessoas têm menos trabalho. Porque se eu tenho dinheiro, eu contrato serviços. Não é assim? Mas para mim ter dinheiro, eu tenho que ser bem pago. Se eu não sou bem pago, não tem dinheiro. Está entendendo como é que é? Eu sei, eu vivenciei isso na minha casa, eu entendo. E eu pago outras pessoas pelos seus serviços. E quem está aqui sabe, uma coisa que eu sempre procurei praticar na minha vida, é ser justo com quem presta serviço. Ninguém na igreja que me conhece, estou aqui há 24 anos. Nunca explorei ninguém. Nunca busquei explorar ninguém, nunca fiquei dizendo, não, teu serviço, não, e tal, mais baixo, não sei o quê. Não, vamos pagar o justo. Qual é o preço? O preço justo, vamos pagar. Eu não pago gente que chega e me diz assim, qualquer coisa. Não, tem que pagar o justo. Quer dizer, a pessoa faz um serviço, cobra R$10, nós vamos aceitar isso. Isso é uma mentalidade opressiva. Praticar a justiça significa valorizar o outro. E isso está embutido, isso é uma questão racial que toda vez acontece. Então, primeira coisa, praticar a justiça. Segunda coisa que Deus fala claramente, ó povo, ame a misericórdia. Por quê? Por quê? Essa palavra é seguida de amar a misericórdia. Porque toda vez, presta bem atenção, toda vez que você luta contra a injustiça, toda vez que você levanta contra a injustiça, você tem um perigo, um grande perigo. Você tem o perigo de se tornar uma pessoa amargurada. Eu tenho visto muitas pessoas que no meio do caminho de lutarem contra a injustiça são um poço de amargura. Elas veem a vida com tintas cinzas. Elas veem a vida de uma forma absolutamente negativa. Elas veem a vida sem esperança, porque elas estão amarguradas, ressentidas com a injustiça. Mas Deus não nos chamou para praticar injustiça para nos ressentirmos. Ele diz que nós temos que praticar a justiça e amarmos a misericórdia. O Friedrich Nietzsche,
falou muito contra o cristianismo, mas ele falou umas coisas boas, falou umas coisas certas. Não pensa que por uma pessoa ter falado muita bobagem não falou alguma coisa certa. Falou muitas coisas certas. E uma frase que ele diz o seguinte, diz assim: aquele que luta com monstros, e os monstros são os pecados sociais, deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo olha para você. O que é amar misericórdia, gente? Amar misericórdia é quando eu luto por justiça, eu acreditar que aqueles que praticam a injustiça podem um dia mudar. Isso se chama esperança. Isso é algo diferenciado. Quando nós olhamos para Martin Luther King, nós percebemos que Martin Luther King lutava contra a injustiça, lutava contra o racismo, e ele é um modelo para nós. E sabe como é que ele chamava os brancos contra os quais ele se levantava? Nossos irmãos brancos. O coração dele não se deixava azedar. O coração dele nessa luta que ele teve, que morreu assassinado nessa luta contra o racismo, carregava a misericórdia dentro do seu coração. E muitos mudaram. Muitas consciências foram conquistadas. A mudança que se operou nos Estados Unidos foi profunda, não foi total, porque perfeição nesse lado do céu é difícil, mas o impacto foi imenso nas vidas dos negros dos Estados Unidos. Amar misericórdia, praticar justiça, mas amar a misericórdia. E terceiro e último lugar, ande humildemente diante do seu Deus. Ora, se um ativista brasileiro ou de fora vê um branco como eu falando sobre racismo, o que ele diria? Ele diria: Fabiano, tu não tem lugar de fala. Tu não tem lugar de fala, tu não pode falar porque tu não é negro. Isso são os movimentos ideológicos que instrumentalizam o racismo, a questão e a causa racista, para cativar os negros e para colocar os negros num sentimento de inimizade com a sociedade, para assim capitalizar o seu eleitorado. Quer dizer, dividindo, é a estratégia diabólica, né? Dividir para reinar. Então nós conquistamos essa parcela da sociedade e nós vamos ter eles sempre votando em nós. Mas biblicamente, presta bem atenção, biblicamente falando, a partir do Evangelho, quando nós olhamos as injustiças e quando nós olhamos a questão do racismo, Deus nos chamou não para a vingança, não para uma atitude vingativa nesse mundo. Deus nos chamou para uma atitude de reconciliação. A palavra que Deus nos coloca não é vingança, a palavra que Deus nos traz é reconciliação. O texto de Gálatas 3:28 diz o seguinte: não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Um em Cristo Jesus. Não deixe, meu irmão, que grupos com interesses semeiem dentro de você o ódio. Justiça sim, ódio não. Caminhe a partir da luz do Evangelho, que o nosso grande objetivo é a reconciliação. É sentarmos numa grande mesa de fraternidade de todas as raças. Aquilo que nós vivemos aqui na igreja, quando sentamos na mesa do Senhor, Deus quer que a gente leve para fora, na nossa prática de justiça,
no nosso amor à misericórdia e nosso andar humildemente diante de Deus. Porque andar humildemente diante de Deus significa que eu não sou proprietário da virtude. Está entendendo? Quando a gente luta contra a injustiça, daqui a pouco a gente acha que é proprietário da virtude. Que nós não cometemos injustiças também. Porque as pessoas cometem injustiça comigo, eu não cometo injustiça com os outros. Não. Nenhum de nós, nem eu nem vocês, somos proprietários da virtude. Não temos um monopólio da moral. Nenhum de nós. Precisamos andar humildemente diante de Deus. Dizer, Senhor, me mostra o caminho. Me mostra os meus erros. Me mostra os meus equívocos. Para que eu possa andar nesse mundo humildemente, praticando a justiça e amando a misericórdia, conforme a herança dos profetas bíblicos nos deixaram. Amém, queridos? A igreja não pode ter piedade unicamente íntima e pessoal. A igreja precisa ter uma atitude pública que enfrenta os problemas do seu tempo com uma visão de Deus. Que Deus possa mudar a nossa cabeça, que Deus possa nos colocar uma nova mentalidade para vivermos e sermos sal da terra nesse mundo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Voltou aqui. Voltou. Coloca a mão no seu coração, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo desafio que recebemos, Senhor. E queremos te dizer, Senhor, nós queremos ser luz nesse mundo. Tu nos chamaste para uma nova mentalidade, livre, ó Deus, da acomodação e livre do ódio. Nos ajuda a trafegar, Senhor, essas águas turbulentas da nossa sociedade, tendo como bússola Tua palavra, praticando justiça, amando a misericórdia e andando humildemente diante de Ti. Guarda isso, Senhor, grava isso nos nossos corações, transforma a nossa mente. Aqueles resquícios das injustiças sociais, do racismo, dentro da nossa alma, da nossa mente, remove pela Tua palavra, nos lava, nos limpa completamente e nos coloca num novo andar, num novo jeito de enxergar, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, graças a Deus.